Eu já ganhei mais dinheiro com esse canal do que eu ganhava no meu emprego de CLT, no meu último emprego em 2018. E o que eu quero te mostrar aqui talvez seja muito difícil encontrar aqui de graça, não é normalmente o que os gurus ensinam por aqui. Você provavelmente já escutou muitas vezes as pessoas falarem que você precisa de muitos seguidores para ganhar de fato dinheiro com o YouTube, ou que só vai ser notado quando tiver não sei quantas horas de exibição no seu canal. Confesso que eu acreditei nisso por muito tempo, porque eu criei meu primeiro canal no YouTube em 2010, mas durante muito tempo eu posterguei isso porque eu acreditava muito nessas falácias e eu acho que concordo que antigamente era mais difícil sim crescer aqui no YouTube, mas depois de trabalhar com muitos experts aqui no YouTube, depois de ficar nos bastidores por muito tempo, eu percebi que não era bem assim e eu decidi sair dos bastidores depois de muitos anos criando esse canal aqui. E a frustração de criar vídeo após vídeo sem ter nenhum resultado, a sensação que a gente está falando sozinho, eu sei exatamente como é que é. E eu percebi que tem muita gente nessa jornada, principalmente nos meus últimos vídeos sobre o YouTube que eu criei no canal. E eu decidi nesse vídeo ir um pouquinho mais adiante para ver se eu consigo trazer mais conhecimento e clareza para essas pessoas. Eu quero te mostrar aqui nesse vídeo 3 princípios que eu levo e que eu coloquei desde o começo desse canal, porque esse canal foi de fato uma forma intencional. Eu montei toda a estratégia desse canal antes de começar ele. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é o método do nicho invertido. Talvez você nunca tenha ouvido dessa maneira, ou talvez até nunca tenha ouvido falar sobre nicho invertido, e é a primeira coisa que a gente vai falar sobre aqui. A segunda coisa é a monetização indireta, um sistema de monetização que funciona desde o primeiro vídeo, que você pode já conseguir faturar, né, com o seu canal desde o seu primeiro vídeo, mesmo com 0 inscritos. A terceira, que é a minha predileta, é a forma que eu montei um sistema para produzir tanto conteúdo com menos esforço. Algo que eu nunca tinha feito antes e que eu tive muito mais resultado de todas as outras maneiras que eu tinha feito. Se você já percebeu aqui no canal, eu posto vídeo dia sim, dia não, além de postar cerca de 5 shorts por dia. A primeira coisa que mudou foi parar de acreditar e procurar nicho como todo mundo ensina aqui no YouTube. Eu até já gravei um vídeo antigo meu sobre nicho, de uma visão totalmente diferente. Eu acho que até para pessoas mais leigas que nunca conseguem entender o que seria nicho, como a gente escolhe e tal, eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você assistir depois. Mas esse sistema popular de encontrar uma paixão como se fosse um nicho específico, porque esse método do nicho invertido ele começa com uma pergunta completamente diferente. Você se pergunta, onde existe um grupo que está disposto a pagar a solução que você consegue oferecer? Porque é pensando nisso que a gente consegue já monetizar desde cedo. Não é sobre o que você ama fazer, é sobre quem que está precisando desesperadamente de uma coisa que você sabe fazer, de uma coisa que você consegue resolver. Por exemplo, em vez de criar um canal sobre finanças pessoais, você pode criar um canal voltado para profissionais da saúde de uma forma que eles consigam organizar melhor os salários, né? O que eles podem fazer com o dinheiro, de uma forma de gestão financeira para pessoas que ganham salários na área da saúde, por exemplo, que às vezes é uma habilidade que você já tem, é um nicho, né? Um meio que você já trabalhou. Porque basicamente, porque eu tô aqui na tela? Porque basicamente no começo você vai perceber que seus vídeos têm poucas visualizações. Vamos dizer assim, pô, um vídeo ok, assim, relativamente ok, vai ter 300 views. Só que dessas 300 views, vamos dizer que você tem algum tipo de grupo privativo, um Telegram, no WhatsApp ou até uma newsletter que hoje em dia é mais comum. Até já deixo aqui na descrição a newsletter do Atlas News, de graça, primeiro comentário fixado. Mas digamos que 16 pessoas dessas 300, né? Então a gente está falando aí de uma margem mais ou menos de 5% das pessoas. De 5% das pessoas clicaram, dessas 16 pessoas entraram no grupo. Vou botar assim, viraram lead, tá? Você entende que se elas viraram lead, elas se inscreveram na newsletter ou até entrar no seu grupo. E dessas 16 pessoas, vamos dizer que 2 pessoas, compraram o seu produto, vamos dizer que você vende um produto de 15 reais, tá? Então, pô, você ganhou 30 reais nesse vídeo? Sim, mas se você for pensar, o YouTube, na sua grande maioria, ele vai te pagar cerca de 10 reais, vou botar aqui, de 10 a 20 reais em média, e até, pô, 20 reais até é um bom pagamento, a cada 1.000 visualizações. Então, digamos que se seu vídeo pegou 300 views, obviamente seu canal ainda não é monetizado, mas quando você monetizar o canal e você conseguir já, por exemplo, ter 1.000 views no vídeo, em vez de você ganhar 10 reais por vídeo, se você tiver 2 vendas de 30, você ganhou 40. Então, tá vendo como você às vezes vai triplicar a forma como você ganha dinheiro utilizando já essa metodologia desde o começo e também viabilizando monetizar o canal já desde o princípio. Se você for pensar que o seu canal de fato no começo não vai ter visualização e você conseguir utilizar esse método invertido para escolher o nicho e já pensar em monetizar, se você fizer 30 reais, ou seja, ou que fosse 15 reais, né, uma venda, você basicamente está dizendo que o seu vídeo, em vez de ter 300 views, ele teria o equivalente a 1.000 views para você ganhar aí a sua monetização.
Mas o ponto crucial aqui é que muita gente perde. Deixa eu até dar um zoom aqui. Mas o ponto crucial aqui que muita gente perde é que isso não é algo para sempre, mas isso é uma ótima alavancagem para você começar desde o início já com isso. O segundo princípio que mudou tudo é entender que no YouTube existem 7 maneiras de a gente conseguir monetizar um canal, né? Monetizar um projeto utilizando o YouTube como um pilar central. E se você não sabe, o AdSense, que é a forma como o YouTube diretamente paga para você pelos seus vídeos, é a pior delas. Como eu já disse aqui, a estratégia de monetização indireta, ela começa muito antes de você ser apto ao programa de parcerias do YouTube, né? Ser um canal monetizado. E para algumas dessas estratégias que eu vou falar aqui, quanto menor o seu canal, maior a taxa de conversão dessas pessoas. A primeira coisa que você deve fazer é criar uma escada de valor, que segue de produtos, desde produtos gratuitos até produtos pagos com alto valor, né? Depende de uma solução que de fato consiga entregar uma maior transformação para essa pessoa. Não dá para simplesmente cobrar mais caro por um produto que não entrega nada de acordo. E eu já fiz isso aqui diversas vezes, principalmente para canais grandes aqui do YouTube, montando essas escadas de valor. Você primeiro pode montar um produto gratuito, depois o que a gente chama de low ticket ou front-end, um produto, né, central, aí pode custar desde, sei lá, R$9 até, dá para considerar talvez até uns R$57, depende do nicho também, a gente pode considerar até R$97, eu considero low ticket, dependendo do projeto. Mas esses produtos aqui normalmente são newsletters pagas, podem ser um mini curso, pode ser um e-book, pode ser qualquer solução que você consiga entregar. E quanto mais valor você conseguir entregar num produto mais barato, melhor. Melhor ele vai funcionar, porque não é com esse produto que você vai ganhar muito dinheiro. Esse produto aqui ajuda a monetizar o projeto a ponto de você reinvestir esse dinheiro no projeto, alavancando ele ainda mais rápido. Depois, normalmente, a gente vai para produtos mais caros, na faixa de 197, 497. E aqui, normalmente, normalmente é um produto principal dessas pessoas, como um curso mais completo que entrega de fato o seu método, a sua solução para o que você se propõe a ajudar e resolver, ou até uma comunidade, aí normalmente gira em torno de esse valor aqui, ele gira em torno da assinatura anual, né? Então a gente fica dentro desse valor, mais próximo do 497, mas tem comunidades por assinatura anual também que ficam em torno dos R$200, depende muito da sua solução e do seu nicho. Mas normalmente isso aqui gira em torno do produto principal e a gente tem todos esses outros produtos antes fazendo a captação e tem produtos também depois desses que servem produtos para quem está mais avançado, para quem já faz parte da comunidade há bastante tempo, tem grande resultado, etc. E a gente tem produtos que vão desde 697 a 1997. Depende aí depende muito do que você vai fazer e resolver, mas aqui normalmente entrega uma solução mais rápida. É o mesmo conteúdo que a pessoa encontra nesse tipo de produto aqui, ela encontra aqui, só que ou é uma solução mais rápida ou ela tem um acesso mais rápido a você, mais próximo, né? Talvez com encontros ao vivo diretamente com você. Então depende muito do que você entrega e em muitos casos, se você aqui consegue entregar uma solução mais completa ou mais rápida, normalmente a gente tem ainda mais um produto que a gente consegue entregar daí um acesso muito mais próximo a você, como se fosse um grupo de mastermind, tá? E aí a gente pode girar aqui em torno de 2.997 a 9 ou 10, vamos botar 10k assim, depende muito do que você entrega, mas é totalmente possível. Eu, por exemplo, já paguei em produtos R$40 mil em um produto que eu não tinha nem o WhatsApp da pessoa que entregava esse produto. Não tô falando isso de uma forma que o produto era ruim, tá? Era bom, mas é um produto de um grande formato, assim, uma pessoa muito grande do mercado. Então, assim, esse produto de 40 mil dela se encontrava basicamente nessa faixa aqui, né, de questão de escada de valor. Então, ela tinha produtos de 80 mil, produtos muito mais caros, tá? Então, mais ou menos para você entender que depende do nicho, depende da transformação e do ambiente, né? O que você vai entregar para essa pessoa, qual é o resultado, né? O retorno que ela vai ter pagando esse valor, porque ninguém simplesmente vai te pagar o valor que você está cobrando se você não entregar algo de acordo. E aí aqui, muitas vezes, um simples erro de posicionamento pode arruinar toda essa estratégia que a gente acabou de dissertar aqui. Então, é uma coisa mais simples, obviamente está de uma forma resumida, mas eu quero que você entenda esse conceito para você já aplicar no seu projeto desde o começo. É uma coisa muito importante a ser pensada, não dá para pensar depois que você já tiver com o seu projeto muito mais longevo, ou às vezes a falta disso aqui pode te fazer desistir muito antes de fazer sentido. E o terceiro princípio que eu queria trazer aqui é sobre a questão do sistema de produção de conteúdo, que antes me passava muito mais trabalho utilizar, fazer a gravação de 2 conteúdos por semana,
e basicamente ficava só nisso. Eu postava um shorts, produzia aquele short, produzia um shorts por dia, e era muito mais trabalhoso. Hoje eu publico cerca de 4 vídeos por semana, 5 shorts por dia, mas é completamente pensado, onde eu pego um único assunto, eu debato esse tema, utilizo aí algumas IAs como o Claude e o ChatGPT para debater sobre o assunto, fazer pesquisas, olho em matérias, olho no YouTube, pesquiso em mais de uma conta no YouTube para não ter tanta interferência do algoritmo, e aí eu disserto sobre o tema, um único conteúdo, onde eu gravo um vídeo longo para o YouTube, eu gravo shorts roteirizados, eu faço cortes desses shorts também, usando a IA para fazer cortes automáticos do meu vídeo longo, eu consigo produzir vídeos para o TikTok, eu consigo fazer muita coisa, até a própria newsletter vira um tema sobre assunto e eu consigo dissertar alguns pontos a mais que não apareceram no vídeo, por exemplo. Então, assim, quando eu trabalho num único tema, eu consigo produzir muito mais conteúdos, e aí fica mais fácil a gente estar presente no Instagram, presente no TikTok, no YouTube, em todos os outros formatos, tem newsletter, etc. Por isso que eu consigo postar 4 vídeos por semana no YouTube, 5 shorts por dia também aqui, consigo postar Reels, consigo postar TikTok diariamente, consigo postar newsletter de segunda a sexta, praticamente todo dia, onde muita gente acaba não conseguindo fazer isso. É utilizando um sistema que eu, de certo, eu passo muito mais tempo trabalhando no tema e depois só vou readaptando alguns formatos, incluindo algumas informações para que cada formato é o que pede, né? Um dos erros mais comuns nos primeiros 6 meses que a gente está ali lutando contra a produção de conteúdo no YouTube é estarmos procurando e otimizar as métricas erradas. Normalmente a gente fica obsessivo olhando as métricas de visualização, tempo de exibição no vídeo, que são as horas assistidas, o crescimento de inscritos, e a gente ignora a única métrica que realmente importa, que é a conversão para sua oferta direta. Normalmente, os vídeos com menos visualizações são os vídeos que mais geram vendas. E por quê? Porque eles são hiper focados no público ideal. E normalmente, quando a gente nicha esse vídeo para um público ideal e não para o público geral, esse vídeo ele tende a ter mais conversão. E é natural que ele tenha menos visualização porque o público é muito menor, normalmente mais qualificado. Um canal pequeno com alta conversão é infinitamente mais valioso do que um canal gigantesco, mas com engajamento completamente diluído. Quando eu parei de me importar com o número de inscritos, por exemplo, comecei a me importar de fato com essa conexão com o público ideal, esse valor que eu estou entregando, todas as coisas mudaram. Tanto que atualmente o vídeo mais visto do canal é um vídeo que eu simplesmente, sem roteirização nenhuma, gravei aqui pensando em entregar e mostrar tudo que eu estava fazendo com esse canal. Resumidamente, o método do nicho invertido, ele te permite monetizar com pouquíssimas visualizações, porque você vai falar exatamente com um pequeno grupo seleto que está disposto a ouvir e comprar de você. A estratégia da monetização indireta ela vai te permitir faturar, né, fazer renda mesmo antes de ser aprovado pelo AdSense aqui do YouTube. E esse sistema de produção que eu comentei, ele vai te permitir produzir muito mais horas de conteúdo, muito mais conteúdos em outras plataformas também, que vai facilitar de você se tornar mais conhecido, de você levar mais tráfego de pessoas para o seu produto e todas as suas redes sociais, mesmo com menos esforço. Agora, se tudo isso aqui funcionar em conjunto, alinhado para essa métrica da conversão da sua oferta, você vai conseguir transformar o seu canal de 1.000 inscritos, como eu, numa excelente fonte de renda. Aí talvez você até esteja pensando que isso só funciona para nichos que falam de dinheiro ou marketing digital, mas eu já prestei assessoria e hoje ainda controlo alguns canais que funcionam da mesma maneira, canais até grandes, mas que não são de nenhum desses nichos. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém. Você provavelmente conseguiria me ensinar ou ajudar em algo que eu ainda não sei e para facilitar e poupar meu tempo eu te pagaria por isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se conseguiu te trazer alguma reflexão sobre o tema, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do primeiro comentário fixado do Atlas News, que é a nossa newsletter que fala sobre bastidores, as dificuldades que eu encontro, as formas que eu consigo ajudar clientes da minha assessoria, tudo sobre negócios na internet eu compartilho lá de segunda a sexta às 11h59 da manhã. É de graça para você se inscrever, o link vai estar aqui embaixo. Não esquece de deixar um feedback aqui para mim, um comentário, qualquer dúvida que você tenha, eu respondo todos os comentários, a gente consegue trocar muita ideia aqui embaixo. E não esquece também de deixar o like, qualquer tipo de feedback sobre o tema e os assuntos aqui dos vídeos vai ser de grande ajuda. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!